Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Damos início com esta audição o processo de apreciação na especialidade da proposta de lei 38, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa. Vale o mesmo dizer que a lei que aprova o Orçamento do Estado para 2023 e temos o gosto particular, permite-me que sublinhe, de poder iniciar este processo com a presença do Tribunal de Contas. Penso que é muito positivo que possamos, emblematicamente, começar com o Tribunal de Contas e agradeço muito particularmente ao Sr. Presidente, que aproveito para cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, toda a disponibilidade para que hoje pudéssemos começar com a presença do Tribunal de Contas. Saúdo, obviamente, também a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, é sempre um gosto, o Sr. Diretor-Geral, Juiz Conselheiro Fernando Silva e a Auditora Coordenadora Maria João Caldas, que acompanham o Sr. Presidente. Cumpre-me só referir que esta audição decorre nos termos do disposto na Lei de Enquadramento Orçamental, nomeadamente o número 6 do artigo 38, que refere que o Tribunal de Contas é ouvido pela Assembleia da República no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado, relativamente às recomendações constantes de pareceres do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado. E apraz-me também sublinhar que este ano, pela primeira vez, a lei assim o prescreveu, que entraria em vigor a norma com o orçamento para 2023, que a Conta Geral do Estado é apresentada até 30 de setembro e, portanto, o que foi cumprido significa que estamos a discutir o orçamento para o próximo ano na presença da apreciação das contas do ano imediatamente pretérito. Os termos em que esta audição decorrerá, e lembro às senhoras e senhores deputados que após esta audição, ainda da parte da manhã, teremos a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e depois da Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares. Darei a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para uma intervenção inicial que supostamente se deve conter dentro de 10 minutos que estão atribuídos, após o que darei a palavra aos diversos grupos parlamentares, por respostas individualizadas por ordem de crescente representatividade. Assim, ao PS e PSD estarão atribuídos a cada um 5 minutos. Logo que formadas as questões, darei novamente a palavra ao Tribunal de Contas. Ao Chega, 4 minutos. À Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, também 3 minutos. Ao PAN e ao LIVRE, 1 minuto, sempre com resposta imediata do Tribunal de Contas. E depois, se houver inscrições para tal, na segunda ronda, em que a cada senhora e senhor deputado são atribuídos até 2 minutos, e sendo que a resposta será conjunta, correspondendo ao conjunto do tempo gasto na formulação das questões. Sem mais delongas e reiterando a todos e a todas os meus cumprimentos, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, faço favor, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Gostaria de começar por saudar Vossas Excelências neste início da audição e manifestar mais uma vez a minha satisfação por estar aqui nesta Assembleia, acompanhado em particular da Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, que é relatora desta área de ação do Tribunal. Também gostaria de salientar, gosto sempre de o referir, que as relações entre o Tribunal de Contas e a Assembleia da República são naturais, diríamos assim, como aliás sempre foi posto em relevo pela Organização Mundial dos Tribunais de Contas, que vai reunir em congresso, e é também por isso que eu faço esta referência, dentro de 8 dias, e no qual iremos abordar temas muito importantes, que depois, assim o tempo, darei conta a esta Assembleia. Esta é a terceira vez que o Tribunal vem à Assembleia, a esta Comissão, para se pronunciar nos termos do artigo 38, número 6, da Lei de Enquadramento Orçamental, isto é, ser ouvido a propósito da proposta de Orçamento do Estado para o ano seguinte, relativamente ao acolhimento das recomendações que o Tribunal faz e o seu eventual acolhimento, e, portanto, estamos aqui com muito gosto, congratulando-nos com esta alteração legislativa que foi aprovada pela Assembleia da República. Como o Sr. Presidente referiu, dá-se agora a feliz coincidência, eu digo a feliz coincidência, de
também esta audição já ser possível até ser feita, enfim, se a Assembleia o considerar necessário, conjuntamente com o parecer sobre a Conta Geral do Estado do ano anterior, que foi entregue a esta Assembleia pela primeira vez na história, no passado dia 30 de setembro, isto também porque, temos sempre de referir, aqui na última audição referiu, estamos todos de parabéns à Assembleia da República que aprovou esta lei, o Governo que apresentou a conta ao Tribunal e à Assembleia 1 mês e meio antes do que era anteriormente, e o Tribunal que teve também de antecipar 3 meses e, portanto, estamos agora em condições de ter um sistema que funciona em tempo neste domínio das contas públicas. E, portanto, fico muito satisfeito. Evidentemente que, neste momento, a nossa audição não vai incidir sobre as opções político-legislativas que estão contidas nesta proposta de orçamento. Essas opções político-legislativas cabem à Assembleia e ao Governo, não ao Tribunal de Contas. Aqui o princípio da separação de poderes tem de ser muito bem respeitado da nossa parte. Aproveito também para informar que o Tribunal vai aprovar esta tarde o seu plano estratégico para os anos de 2023, 2024 e 2025, onde se contém muitas opções, não vou adiantar, mas enfim, uma das nossas preocupações é a avaliação dos impactos decorrentes não só da crise pandémica, como agora da crise resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, além dos assuntos emergentes como a demografia, o ambiente, as alterações climáticas, a transição digital, as tecnologias de informação, etc. E, portanto, quero aproveitar neste momento para agradecer aos diferentes grupos parlamentares, na sequência da nossa solicitação e da reunião que tivemos aqui na Assembleia, os contributos que os senhores deputados nos fizeram chegar e que nós acolhemos integralmente no nosso plano estratégico trienal. Portanto, muito obrigado. Foi também o primeiro exercício que houve nesta matéria e, portanto, saúdo também por isso e agradeço o contributo dos senhores deputados para o nosso plano estratégico trienal. Seguidamente, enfim, não temos assim muito tempo, gostaria agora de me referir a alguns pontos. Depois a senhora conselheira Ana Furtado, com a anuência do Sr. Presidente, completaria. Gostaria, relativamente à proposta de lei, gostaria de referir aqui 2 aspectos. Primeiro, estão contempladas algumas situações em que a administração pública incorre em responsabilidade financeira, por exemplo, no artigo 5º, número 12, o que nos parece uma boa solução. Tudo o que seja responsabilizar é digno e nobre, digamos assim. Estão também consagrados nesta proposta de lei alguns casos de isenção da fiscalização prévia. Não discutimos as opções político-legislativas nesta matéria. Por exemplo, nos artigos 106, quanto à Jornada Mundial da Juventude, ou contratos de programa na área da saúde, ou ainda relativamente a acontecimentos imprevisíveis. Muito bem, é uma opção. Porém, ponho à consideração da Assembleia a conveniência de todos estes casos de isenção de fiscalização prévia, os contratos respectivos serem remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias para o Tribunal de Contas ponderar a sua eventual fiscalização em sede de fiscalização concomitante ou sucessiva. Tal como acontece num desses casos, por exemplo, no artigo 106, a proposta contém que os contratos celebrados nesse âmbito serão remetidos ao Tribunal de Contas para efeitos de eventual, não é necessariamente para efeitos de eventual ponderação para a fiscalização social. Eu pergunto-me, poderia ser alargado a todos os casos de isenção da fiscalização prévia e, portanto, penso que é uma mensagem positiva. Acima de tudo, é mais a mensagem positiva que daqui sairia. E permitam-me agora, Srs. Deputados, que aproveite este momento da fiscalização prévia para clarificar aqui uma ideia por vezes é disseminada de que a fiscalização prévia do Tribunal de Contas é um obstáculo e atrasa muitos processos. Não atrasa nada. A média de apreciação dos contratos que são submetidos à fiscalização prévia, neste momento, fizemos as contas, são 11 dias. Por outro lado, os casos de recusa de visto, nós recebemos cerca de 2.004 a 4.000 contratos por ano para fiscalização prévia, o número de recusa de vistos não chega a 1%. E, portanto, é bom que esta ideia que, por vezes, alguém interessado nestas matérias
É bom ficar claro que não é assim. Depois registramos também as normas dos artigos 74 e 145 relativas à prestação de contas e ao SNCAP, portanto ao Sistema de Normalização Contabilística, e também a referência à entidade contabilística Estado. Há aqui um pequeno passo que nós queremos saudar, mas, enfim, não podemos creio que era importante que a reforma das finanças públicas quanto à lei de enquadramento orçamental não pare, porque vamos ter um facto novo em 2024. Em 2024 o Tribunal de Contas vai pela primeira vez na história também certificar a Conta Geral do Estado. Mas para que isso aconteça é necessário que no ano de 2023 tudo seja harmonizado e, digamos assim, criadas as condições para que tal seja possível. Gostaria também de saudar nesta proposta de Orçamento do Estado o acolhimento de uma recomendação particular resultante de uma auditoria que fizemos, ou de várias auditorias, e que é a seguinte. O Governo, no seu relatório, propõe-se no próximo ano rever o regime de financiamento das instituições do ensino superior. Foi uma recomendação que fizemos num dos nossos auditórios e, portanto, saudamos sempre que esta intenção esteja aqui apresentada. E sem mais delongas, Sr. Presidente, se me permitisse, a Sra. Conselheira completaria. Faz favor, Sra. Conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a importância de melhorar o reporte financeiro do Estado não tem sido um assunto esquecido. Mesmo apesar da magnitude dos acontecimentos, nesta proposta de Orçamento de Estado incluem-se já algumas melhorias, em particular ao nível da sistematização da informação. Também, se olharmos para o historial dos últimos anos, não tem sido identificado como principal constrangimento a falta de recursos financeiros nesta matéria. Vejam-se os nossos relatórios de auditoria sobre esta temática e até recentemente o PRR inclui 160 milhões de euros destinados a financiar projetos no âmbito da reforma das finanças públicas. Mas o problema é não se estar a avançar nem suficientemente depressa, nem a ir suficientemente longe. As recomendações emitidas no final de setembro no parecer sobre a Conta Geral do Estado, umas de caráter mais estrutural, outras de mais de curto prazo, apontam todas para um patamar elevado no caminho a seguir e implicam melhorias na informação, não só do ponto de vista da sua sistematização, mas essencialmente do ponto de vista estrutural, tal como tentarei sintetizar aqui nesta intervenção. E o ano de 2023 é um ano especial a este respeito. Refiro-me às metas que a Lei de Enquadramento Orçamental define para o próximo ano, que vou rapidamente identificar. Primeiro, a inclusão da entidade contabilística Estado no Orçamento de Estado para 2023, a apresentação na Conta Geral do Estado de 2023 de demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas, incluindo na própria SEE, a certificação da Conta Geral do Estado de 2023 em 2024 e o incremento do processo de implementação da orçamentação por programas a concluir em 2024. Portanto, um ano de 2023 com uma agenda carregada no que a estas matérias diz respeito. Procurando então fazer a ponte entre as recomendações do Tribunal no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021 e a proposta do OE de 2023, destaco 7 aspectos, ficando naturalmente depois disponíveis para as vossas questões. Primeiro aspecto. Em primeiro lugar, o reporte que nos foi dado, quer na Conta Geral do Estado de 2021, quer no Orçamento de Estado de 2023, continua na sua essência estruturalmente pouco diferente do que foi há 20 anos atrás. Porém, parece-nos ser possível retirar deste Orçamento de Estado um compromisso já com a reforma em curso. Refiro-me à inclusão pela primeira vez de um mapa relativo à entidade contabilística Estado e à inclusão de 3 programas orçamentais piloto. Se é certo que a sua inclusão é desde logo um sinal positivo, ainda mais pertinente e prioritárias se tornam as nossas recomendações neste âmbito para que as reservas manifestadas possam ser eliminadas e o caminho prossiga a bom ritmo.
Sobre a entidade contabilística Estado, a informação reportada de natureza unicamente orçamental corresponde na generalidade à informação que deriva de outros mapas e não inclui nova informação, designadamente a informação de natureza patrimonial. É certo que este é um primeiro exercício, como o próprio relatório do Orçamento de Estado reconhece. Porém, o mesmo encontra-se ainda bastante longe dos objetivos previstos na Lei de Enquadramento Orçamental, uma vez que não cumpre a função que a entidade contabilística Estado, para que a entidade contabilística Estado foi criada, a de evidenciar a posição financeira do Estado, refletindo o património do Estado, os seus direitos e as suas obrigações. Note-se que só esta informação permitirá a elaboração de uma conta geral do Estado com demonstrações financeiras consolidadas e só assim poderá a conta geral do Estado ser objeto de certificação pelo Tribunal, tal como manda a Lei de Enquadramento Orçamental e o Sr. Presidente ainda há pouco o referiu. Quanto à orçamentação por programas, o nosso parecer da Conta Geral do Estado de 2021 aponta não se encontrar, e mantém-se, não se encontrar ainda aprovado o Decreto-Lei com a respectiva regulamentação e a definição das especificações necessárias, apesar de já ter decorrido mais de um ano desde a data limite para a sua aprovação. Esta regulamentação é essencial para uma construção mais abrangente e rigorosa dos programas orçamentais. De facto, os 3 programas agora incluídos, e relembro, o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Economia do Mar, o Programa Orçamental Competitividade e Sustentabilidade do Turismo da Atividade Turística e o Programa Orçamental Regulação das Atividades Económicas, estes últimos 2 pela primeira vez neste Orçamento de Estado, têm uma dotação orçamental de 421 milhões de euros e cobrem apenas 12% da despesa total do Programa Orçamental Economia e Mar. Ora, uma vez que a orçamentação por programas pretende permitir uma apreciação dos resultados das políticas face aos valores orçamentados e às metas que se prevê atingir, o trabalho aqui iniciado é da maior relevância, se aprofundado e tornado mais abrangente. Segundo, e ainda a propósito da reforma em curso, o parecer recomenda ao Governo a apresentação de um plano detalhado que inclua as etapas de implementação, as metas e os produtos intermédios. É um assunto da maior relevância este plano. É quase como um primeiro passo, não é? Ora, sobre este plano e sobre o caminho a seguir, desde logo em 2023, também nada se diz nesta proposta de Orçamento de Estado. E as nossas recomendações são bastante completas e explícitas sobre a prioridade a dar a esta matéria. Refiro-me à recomendação 1 do parecer, que recomenda ao Ministro das Finanças que apresente este plano, a recomendação 17 e 18, onde se recomenda que ao nível do património imobiliário se concretize o inventário geral dos imóveis do Estado, bem como a sua valorização. Quanto à legislação, saliento a necessidade da revisão do regime de tesouraria do Estado, a nossa recomendação 19, mas também a necessidade da regulamentação da tesouraria única da Segurança Social, a recomendação 40. Relativamente à conta da Segurança Social, destaque também um conjunto de recomendações que constam do parecer, a recomendação 29 a 32, que refletem uma parte importante de reservas desta conta. Um terceiro aspecto, que já foi referido pelo Sr. Presidente, tem a ver com a prestação de contas pelas entidades públicas no novo referencial contabilístico, o SNCAP. Nesta proposta do Orçamento de Estado, mantém-se uma norma que continua a permitir a prestação de contas das entidades públicas no antigo referencial contabilístico. Ora, esta regra conduz à coexistência de regimes diferentes. Desta forma, condiciona também a consolidação de contas e a sua apresentação na Conta Geral do Estado. A este respeito, o parecer dá conta que, já em 2020 e 2021, só cerca de 30% das entidades não prestaram contas em SNCAP. Ora, considerar-se ser a própria lei do Orçamento de Estado a incentivar atrasos nesta implementação, não nos parece que vá de encontro à necessidade de acelerar estes processos. Em quarto lugar, sobre a operacionalidade das normas definidas nesta sede. Refiro-me tenho aqui há pelo menos 2 normas. A norma que afeta parte da receita do IRC ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e a norma que afeta também a consignação de receita do IRS
também ao mesmo fundo, portanto a norma 165, que são normas que incluem uma forma complexa e que dificulta a sua operacionalidade. Já me tenho referido aqui no passado à necessidade de tornar estas normas mais operacionais e simplificadas. Um quinto aspecto prende-se com a transparência sobre a despesa fiscal. Desculpem, mas tenho ainda que referir aqui estes aspectos. Tem-se registado alguns progressos que vão de encontro a algumas das nossas recomendações. É o caso da fundamentação dos novos benefícios fiscais. No entanto, e sobre o valor da perda de receita fiscal por benefício fiscal, o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021 dá conta que dos 336 benefícios fiscais em vigor em 2021, a Conta Geral do Estado quantifica a despesa fiscal relativa apenas ao universo dos 186, portanto quase metade, benefícios fiscais considerados no Orçamento de Estado de 2021. Dá-se também conta, no parecer, que em 2021 a despesa fiscal por benefícios fiscais se manteve próxima do ano anterior, essencialmente porque 103 benefícios fiscais saíram desse universo e passaram a desagravamentos fiscais estruturais com um impacto avaliado em 931 milhões de euros. Portanto, são tudo questões que necessitam ser revistas em prol da transparência. Em sexto lugar, sobre o grau de execução dos valores orçamentados, em diversos pareceres temos identificados diversos desvios. Para ser sintética, estou aqui a ser pressionada, refiro-me desvios ao nível do lado da receita fiscal e das contribuições, que excedem o previsto, e também das receitas correntes e das receitas de capital. Portanto, em particular, as estimativas sobre estas receitas merecem uma atenção particular, são desvios na casa dos 3 mil milhões de euros. E permitam-me explicitar o que vem no nosso parecer, porque explicitamos a natureza dos desvios e vou citar. Sem prejuízo da incerteza subjacente a qualquer previsão, os desvios aqui identificados revelam fragilidades ao nível da orçamentação das áreas da cobrança de receita de impostos e de contribuições sociais, da execução dos fundos europeus e da venda de bens e serviços correntes e bens de investimento. O desvio apurado nas outras despesas correntes resulta de procedimentos de registro, em especial a inscrição da dotação provisional e das dotações setoriais de natureza comum dos programas orçamentais. Por último, um último aspecto que gostaria de referir tem a ver com os instrumentos de gestão orçamental, como a dotação provisional ou as dotações centralizadas criadas no orçamento do Ministério das Finanças e que nos últimos anos têm servido para reforçar verbas da educação e da saúde, colmatando a suborçamentação desses orçamentos. O parecer sinaliza que esta prática contraria o princípio da especificação e reduz a utilidade da especificação da despesa por programas. Acrescem ainda as verbas inscritas no orçamento do Ministério das Finanças para a capitalização dos estabelecimentos de saúde. Em 3 anos, de 2009 a 2021, o orçamento do Ministério das Finanças reforçou em 3 mil milhões de euros o da saúde e em 1 mil milhões de euros o da educação. E entre 2020 e 2021, os pesos que estes reforços assumiram nas respectivas despesas dos programas orçamentais destas duas áreas aumentou 2 pontos percentuais, de 7% para 9%. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Conselheira, por falar em desvio, houve aqui um desviozinho correspondente, grosso modo, a 100%, na exata medida em que os 10 minutos se convolaram em 20 minutos e 22 segundos. Pedi, obviamente, compreensão, a importância dos temas é inegável, muito pelo contrário. Aliás, comecei esta audição recordando que a alteração da lei recomenda também uma alteração procedimental que nos permita sublinhar a relevância da apresentação do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que passou a ser feita até 30 de setembro.
mas de facto temos alguma exiguidade e pedia a compreensão de Vossas Excelências para tal. Vamos então dar início, e os grupos parlamentares sabem que o Presidente não será tão condescendente com os grupos parlamentares relativamente ao gasto de tempo, e portanto darei a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Matos, dispõe de 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas e a Sra. Juíza Conselheira e os demais elementos do Tribunal de Contas e agradecer a exposição que nos fizeram. E, de facto, é a terceira vez que temos a audição do Tribunal de Contas num processo orçamental, mas é a primeira vez que temos o parecer da Conta Geral do Estado do ano anterior, e isso não é nenhuma coincidência, é mesmo uma virtude de cumprimento dos prazos por parte do Governo, um esforço também por parte do Tribunal de Contas em poder submeter o seu parecer, e isso permite-nos hoje ter uma outra leitura mais cuidada, que é o do processo orçamental, e é de enaltecer de facto este esforço e de agradecer também à auditoria, as demais auditorias que o Tribunal de Contas fez ao longo deste ano, maiormente aquela em relação à gestão do novo banco, nas suas duas facetas, tanto do financiamento público como da gestão do próprio novo banco. E será necessário agora que essa tarefa está em larga medida concluída, que se possa cumprir com as outras auditorias que foram solicitadas ao Tribunal de Contas e das quais destacamos não só as mais recentes, como também uma mais antiga que está ainda por se poder realizar, nomeadamente a auditoria da privatização da ANA. Ora, queríamos aproveitar também este início de audição para enaltecer aquilo que foi o aumento de transparência por parte do Governo em relação ao orçamento, que não só foi aqui referida por parte do Tribunal de Contas, como também já foi referida por parte da UTAU e do Conselho de Finanças Públicas, e que é revelador de uma postura de grande cooperação com as entidades que aqui têm um papel independente de supervisão e de aconselhamento da fiscalização deste processo orçamental. Infelizmente, um dos pontos que tem vindo a ser repetidos, sobretudo por parte da oposição, é não tanto a questão das faltas dos desvios nos valores orçamentados, mas alguma falta de fiabilidade do exercício de previsões macroeconómicas da parte do Governo. Ora, como é sabido, a Lei de Enquadramento Orçamental obriga o Governo a fazer a previsão mais prudente possível. São previsões que este ano, e nem sabemos que nem sempre foi assim, foram endossadas completamente pelo Conselho de Finanças Públicas. São previsões em linha com várias instituições internacionais, sendo certo que, como qualquer previsão, não está eliminado o risco de, naturalmente, outro tipo de surpresas. Ora, considerando que isto decorre de uma disposição legal e que o historial também tem sido destas previsões serem prudentes, e a definição de prudência é ou são cumpridas ou são superadas do lado positivo, aquilo que perguntávamos é se na vossa experiência, na vossa análise do cumprimento dessa disposição da Lei de Enquadramento Orçamental, qual é que é o balanço do cumprimento dessa regra de prudência nos exercícios previsionais da parte do Governo. Ora, já das fantasias da oposição para as recomendações do Tribunal de Contas, aquilo que podemos constatar é que a suborçamentação que o Tribunal de Contas tem, e bem referida ao longo de vários anos, neste orçamento é debelada de maneira significativa. Temos um grande reforço das dotações orçamentais da saúde, da educação e da administração interna, com o propósito expresso e explícito de acabar com a suborçamentação, e queríamos vos perguntar qual é que é o balanço que fazem, se consideram que esse reforço das dotações será suficiente. Ora, quanto à receita e à despesa referida, aquilo que não conseguimos compreender é se na vossa análise esses desvios nos exercícios anteriores se devem a um exercício macroeconómico mais positivo do que aquele que era esperado, devido a dificuldades na contratação pública, nomeadamente de obras públicas, ou se deveu apenas, enfim, a uma mera incapacidade de parte dos serviços do Estado a adequadamente preverem aquilo que iria ser o exercício. A nossa leitura daquilo que lemos do exercício de contraditório é que, de facto, há surpresas macroeconómicas e há dificuldades no processo de contratação que o justificam, mas Vossas Excelências saberão melhor informar a Câmara disso. Ora, de facto, prossegue a reforma das finanças públicas. Compreendemos os comentários em relação à implementação do CNCAP, mas é mais importante assegurar o cumprimento do princípio da legalidade. E isso não é contraditório com haver um incentivo ao cumprimento dessa transição do sistema de contabilidade. Já foi implementado, de facto, como dizem, o SEE, os SP aos pilotos e, enfim, sabem também da parte do exercício do contraditório aquilo que é os avanços que se esperam para breve na área do decreto-lei que foi aqui já referido, da inventariação dos imóveis que está a decorrer e dos planos na área do programa orçamental. Queria terminar falando dos benefícios fiscais, que de facto esta proposta de lei
tem um grande avanço. Também a proposta de lei 35, que está em análise por parte desta Câmara, em termos paralelos, tem um grande avanço na quantificação dessas normas. Queria-vos perguntar em relação à orçamentação verde, que este orçamento tem um grande avanço no sentido de incluir as matérias de alterações climáticas, e será importante que o Tribunal de Contas nos possa informar de se consideram que a Lei de Base do Clima está a ser adequadamente cumprida, neste que é o início do processo de adequação do processo orçamental à Lei de Base do Clima, e se em termos da certificação legal de contas, se consideram que este Orçamento de Estado tem as bases para poder cumprir a certificação legal de contas em 2023. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Faça, Sr. Conselheiro. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. São questões todas muitíssimo importantes. Eu iria responder, enfim, a uma parte dessas questões que colocou e depois daria a palavra também à Sra. Conselheira. Ora, muito bem. Relativamente à privatização da ANA, gostaria de informar o Sr. Deputado e a esta Comissão que o Tribunal não está esquecido dessa... Só ainda não foi apresentado o relatório porque a Assembleia nos solicitou que o novo banco tivesse prioridade sobre todos os demais pedidos. De qualquer modo, nunca foi esquecido, nem posto de parte, não é? Só demos prioridade realmente aos dois relatórios do novo banco e, portanto, pensamos em breve trazer esse relatório sobre a privatização da ANA aqui a esta Assembleia. E, portanto, está em curso, estamos em trabalhos, são processos sempre muito complexos, não é? Mas, como sempre, daremos a maior atenção à satisfação dos pedidos que esta Assembleia nos faz. Relativamente às previsões macroeconómicas, Sr. Deputado, enfim, eu sigo sempre com muita atenção as previsões macroeconómicas feitas no plano nacional, no plano da União Europeia, no plano internacional, e sobre isso, enfim, vemos e ouvimos e lemos sempre as mais diversas previsões macroeconómicas. O Tribunal tem sempre uma posição também de prudência na leitura dessas previsões macroeconómicas e nunca me esqueço, a este propósito, de uma história que alguém me contou, de um grande político, que não vou dizer agora o nome, mas lhe perguntaram um dia assim: Sr. Fantal, o que é que acha que seria o mundo hoje se o Sr. Presidente Kennedy não tivesse sido assassinado? E ele respondeu assim, portanto, um político já com muitos anos, respondeu assim: olha, estou convencido que a Sra. Kennedy não teria casado com o Sr. Onácios, não é? E, portanto, isto para explicar que as previsões, no mundo como nós vivemos neste momento, que vivemos numa sociedade de alto risco, de crises permanentes no plano internacional, um mundo que é caracterizado pela imprevisibilidade, pela insegurança, temos de ser realmente muito prudentes e a postura do Tribunal é sempre de muita prudência, mas, enfim, verificamos que nas várias previsões macroeconómicas que são apresentadas há sempre também a preocupação de cada um, enfim, porque os critérios nem sempre são os mesmos, não é? Portanto, temos de ter em atenção esses critérios também. Relativamente ao SNCAP, eu aí, enfim, devo dizer que já tive uma conversa com o Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria. Sei que o Sr. Ministro das Finanças está, digamos assim, preocupado com o facto de, em 2023, terem de ser criadas condições para que também o Tribunal, em 2024, possa apresentar a esta Assembleia pela primeira vez a certificação da Conta Geral do Estado. Eu tudo farei, o Tribunal tudo fará para que isso seja uma realidade e, portanto, vamos dando passos para que as nossas finanças públicas, nas suas várias dimensões, sejam uma realidade. Se o Sr. Presidente me permitir, a Sra. Conselheira agora referir-se aos dois outros pontos. 1 minuto e meio, Sra. Conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, os outros dois pontos, eu julgo que é a questão da despesa fiscal. Portanto, até que ponto é que este Orçamento de Estado traz melhorias? Traz algumas melhorias, mas são melhorias em termos da dita fundamentação. Esta questão da quantificação da despesa fiscal, que é onde se encontra uma divergência entre os benefícios fiscais em vigor e a despesa fiscal que é quantificada para todos esses benefícios fiscais, portanto, verificam-se omissões nessa quantificação. O Orçamento de Estado de 2023 mantém a mesma ótica dos orçamentos de Estados anteriores e da Conta Geral do Estado de 2021. Portanto,
tudo aquilo que dizemos na Conta Geral do Estado de 2021, em termos da falta de quantificação de diversos benefícios fiscais, pela listagem que temos no Orçamento de Estado, o problema mantém-se. Portanto, há falta de quantificação nessa despesa fiscal, há problemas nessa quantificação, nós estamos cientes disso, mas pode-se, obviamente, que há melhorias que se podem implementar desde já. Relativamente à questão que foi feita sobre até que ponto é que a certificação, que os elementos agora apresentados neste Orçamento de Estado reduzem os riscos da apresentação de uma Conta Geral do Estado em 2023 que possa ser certificada pelo Tribunal de Contas, nós estamos bastante expectantes sobre os desenvolvimentos a ocorrer no próprio ano 2023, porque com os elementos que possuímos no Orçamento de Estado de 2023, portanto, esta apresentação da SCE não nos garante de modo nenhum que vamos ter uma SCE que vá permitir na Conta Geral do Estado de 2023, com demonstrações financeiras, como aquilo que eu referi no início, com ativos e passivos, que permitam depois ser certificado. O processo de certificação é um processo muito profissional, rege-se por regras e padrões internacionais muito objetivos e, portanto, são necessários um conjunto de informação para que tal aconteça. E aquilo que é apresentado no Orçamento de Estado não se vislumbra que esteja de forma nenhuma completo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alexandre Simões. Cumprimento e dou a palavra a 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, demais juízes, dirigentes do Tribunal de Contas, senhoras e senhores deputados. Quero começar precisamente por cumprimentar o Tribunal de Contas por ter apresentado a Conta Geral do Estado 2021 com uma antecipação de um mês, portanto cumprindo os prazos legais, mas no entanto preocupa-nos que os elementos que constituem a conta não sejam substancialmente diferentes dos de anos anteriores, na medida, e cito, em que não inclui as demonstrações orçamentais e financeiras nem a entidade contabilística de Estado por a lei ter previsto o seu adiamento para 2023. No parecer em preço, o Tribunal de Contas verificou limitações de natureza diversa ao nível das normas e práticas contabilísticas, dos sistemas de gestão e controle, bem como de reporte de informação. Estas limitações reduzem a fidedignidade, completude e transparência da Conta Geral 2021. São palavras do Tribunal de Contas. É sintomático desta realidade que o Tribunal de Contas tenha até emitido 49 recomendações ao Governo e à Assembleia da República, muitas delas reiteradas de anteriores pareceres. Aposto, aliás, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que algumas conclusões serão igualmente replicadas em 2022 e porventura, subsequentemente. Desde logo, a ausência de resultados ao nível dos projetos de implementação da reforma das finanças públicas, o nível de execução do PRR, ainda muito incipiente, e um reporte que mantém muitas fragilidades. Isto tendo em conta que o Orçamento de Estado para 2023 prevê, qual promessa, mais 3,6% do PIB em investimento público para o próximo ano. Ora, para nós, para o país, é particularmente importante a execução do PRR. No entanto, se algo tem favorecido o saldo orçamental, paradoxalmente, são os atrasos na execução do PRR. E, Sr. Presidente, se nos reportarmos ao corrente ano, um orçamento discutido ainda em maio, o relatório do orçamento dá conta que estão 1.000 milhões de euros em falta em investimento. Portanto, é uma realização insuficiente do investimento público, sistemático ao longo de 7 anos, que até pode favorecer a consolidação orçamental, mas prejudica gravemente a economia e a sociedade. Por outro lado, além da má execução do investimento, suscitam-nos igualmente preocupações quanto à qualidade ou mesmo legalidade da despesa, designadamente ao nível da contratação pública. E, portanto, a primeira questão prende-se precisamente com as regras da contratação pública, em particular a intenção do Governo de alterar o Código dos Contratos Públicos, como ainda recentemente o fez através da Lei 30 de 2021. Portanto, sabemos, porque foi pedido ao Tribunal de Contas a emissão de um parecer relativamente a este novo projeto de revisão do CCP e que abrange designadamente medidas especiais de contratação pública. Sr. Presidente, aquilo que nos parece ou que nos preocupa é que se pretende consolidar um regime
de regra de contratação pública, com a criação de procedimentos simplificados aplicáveis a um conjunto de áreas de prioridade política, eu refiro aqui prioridade política, porque consta do preâmbulo do tal projeto, e a projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, incluindo os integrados no âmbito do PRR. Por este desenrolar, Sr. Presidente, não corremos o risco de coexistirem dois regimes, um regime normal, onde é aplicado o CCP e são cumpridas as regras da concorrência, e depois um regime de exceção para os projetos aplicáveis ao conjunto de áreas de prioridade política, ou que sejam financiados através de PRR. O que lhe apraz dizer sobre esta realidade, ou enfim, sobre este risco que corre a correta gestão de dinheiros públicos? Portanto, isto é legítimo, aqui fazemos referência a esta questão, a nível de contratação, porque, por outro lado, há dificuldades que estão imprimidas pelo próprio Governo. Reportamos aqui ao garrote do Ministro das Finanças, tal o nível de constrangimentos a que está sujeita a administração pública na gestão autónoma e responsável das verbas aprovadas por este Parlamento para que possa dar prossecução à sua missão. E a questão é muito pertinente porque o TAU, ainda recentemente no seu relatório sobre o OE, consagra grande parte do seu relatório à denúncia da intromissão do poder político na gestão de entidades públicas. E falamos aqui instrumentos não convencionais de racionamento da tesouraria pública, congelamentos nominais das verbas destinadas à aquisição de serviços, restrições severas à contratação de pessoal, SIC. Nestas condições, até concluía o TAU, as dotações aprovadas pela AR para a aquisição de serviços e encargos de pessoal são, na prática, substituídas por outras muito mais baixas. E, portanto, a segunda questão, e para concluir, Sr. Presidente, é saber se, na sua opinião, todos estes constrangimentos, através de cativações e outras restrições, aliás, bem conhecidas do Tribunal de Contas e denunciadas pelo TAU, por um lado, e ao mesmo tempo que, por outro, a agilização serve de desculpa para afrouxar as regras da contratação pública, designadamente através do procedimento de ajuste direto, que tantos escândalos tem provocado neste país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Pôs aqui um conjunto de questões, vou tentar responder a todas. Começando pela Conta Geral do Estado, pelo nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, realmente fazemos antecipação foi de 3 meses, Sr. Deputado. Nós, portanto, costumávamos apresentar o nosso parecer em dezembro, agora foram 3 meses de antecipação. Mas o nosso parecer realça, como sempre, aquilo que é positivo e aquilo que pode ser melhorado. Não é? Os nossos pareceres, as nossas auditorias em geral, procuram sempre ter essa e verificamos que a Conta Geral do Estado de 2021 não está completa, digamos assim, e vai ter de estar completa se nós queremos que o Tribunal possa pronunciar-se em 2024 e certificar a Conta Geral do Estado, não é? Porque se não for assim, não podemos fazê-lo, não é? E, portanto, a nossa preocupação é justamente essa. Tem de estar todos os elementos constantes na Conta Geral do Estado para que o Tribunal possa cumprir a sua missão. Têm sido dados passos positivos? Tem, mas temos de chegar ao ponto ideal e ótimo para que, aliás, como prevê a Lei de Enquadramento Orçamental. Isso por um lado. Depois, por outro lado, as recomendações do Tribunal e o seu acolhimento, enfim, há sempre gostaria só de chamar a atenção que há diferentes tipos de recomendação, não é? E há recomendações que podem ser acolhidas imediatamente e outras que, enfim, têm de ser acolhidas ao longo do tempo. De todo modo, que fique sempre claro que nós nunca desistimos das nossas recomendações enquanto não forem acolhidas. Se nós continuarmos a considerar que elas são úteis para o nosso país, não é? E, portanto, podemos repeti-las 10 ou 15 vezes, não nos cansamos com isso. Enquanto forem úteis, não desistimos dessas recomendações. Relativamente enfim, evidentemente não vou pronunciar-me sobre as considerações de natureza política do Sr. Deputado, mas relativamente às questões da contratação pública. A contratação pública é uma área, como os senhores deputados têm notado, é uma área sobre a qual o Tribunal tem sempre uma preocupação especial, justamente por isso. Primeiro porque recebemos cerca de, só para fiscalização prévia, 2.000 a 4.000
contratos por ano, não é? Com valor superior a 750 mil euros, conforme aprovado por esta Assembleia na nossa lei. Depois, por outro lado, é preciso terem atenção que 25 a 30% da despesa pública em Portugal e, em média, na União Europeia, resulta de contratos públicos. Portanto, 25 a 30%, não é? O que corresponde, enfim, a cerca de 15 a 16% do PIB, não é? Portanto, os seus deputados por aqui já estão a ver que por isso é que a contratação pública gera sempre discussões tão acesas, não é? Porque realmente envolve muitos recursos financeiros. O Tribunal preocupa-se, por outro lado, há que terem atenção também que a contratação pública não tem apenas impactos financeiros, tem impactos económicos. Económicos na medida em que, quando nós falamos muitas vezes nos procedimentos administrativos, de concursos públicos ou não, o que está aqui em causa é a salvaguarda da economia de mercado, da igualdade dos agentes económicos, de proteger as empresas, até as empresas dos jovens empresários, não é? As pequenas e médias empresas, portanto, são muitos valores que estão em causa quando falamos da contratação pública. Impactos financeiros enormes, impactos económicos, tem a ver com a economia de mercado, tem a ver com o princípio da igualdade dos agentes económicos, tem a ver com a escolha das melhores propostas para a prossecução do interesse público, o que exige concorrência, e a concorrência é um princípio fundamental da contratação pública também, não é? Tem a ver também com outros princípios, como a fundamentação, etc. O Tribunal tem tido uma linha contínua, muito simples, que no fundo é o que está na lei, que é a contratação pública tem de pautar-se por princípios de concorrência, igualdade dos agentes económicos, procedimentos adequados que permitam a escolha das melhores propostas para a prossecução do interesse público. E é difícil, eu compreendo os senhores deputados, é difícil legislar em matéria de contratação pública. Por exemplo, esta Assembleia aprovou a Lei nº 30 de 2021. Pois é, aparentemente, enfim, sem dúvida com as melhores intenções. Agora, os senhores deputados vejam, aprovámos um relatório de auditoria esta semana, conclui nestes termos, e aliás recomendamos que a lei até seja alterada. Aquela simplificação de procedimentos que esta Assembleia aprovou não teve efeito nenhum. Porquê? Porque a Assembleia diz, são simplificados procedimentos para a celeridade, etc. Mas depois a lei prevê, nessa alteração, esses contratos devem ser remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 10 dias, sob pena de serem ineficazes. Conclusão. A administração pública, em geral, optou por não seguir essa simplificação aprovada pela lei. Porquê? Para fugir à remessa ao Tribunal de Contas e à eficácia que o legislador atribuiu a esses contratos relativamente a essa remessa. Portanto, o impacto dessa lei na contratação pública foi quase nulo. Portanto, eu estou a dizer isto aos senhores deputados para ver que este mundo da contratação pública, que envolve milhares e milhares de gestores públicos, envolve milhares de entidades públicas, não é o órgão A, nem o órgão B, nem o órgão C, são milhares de entidades públicas. E que realmente diz respeito a situações muito importantes para a nossa vida coletiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso, que dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, o Sr. Diretor-Geral Juiz Conselheiro Fernando Silva e a Sra. Auditora Coordenadora Maria João Caldas. Desde já congratulo também o Tribunal de Contas não apenas pela entrega antecipada do parecer sobre a Conta Geral do Estado, mas também por ter sido selecionado para auditar o Centro Europeu de Investigação Nuclear para os anos 2023 a 2025, tendo vencido o concurso internacional onde participaram congéneres de mais de 20 países da União Europeia, em que este tipo de nomeações veio reforçar o prestígio deste Tribunal. Portanto, os nossos parabéns. Bom, relativamente ao Orçamento Geral do Estado, nós vamos tocar no ponto que já foi tocado pelo Partido Socialista, Sr. Presidente, mas que efetivamente eu acho que carece de uma posição
mais definitiva por parte do Tribunal de Contas. Isto tem a ver com os pressupostos provisionais em que assentam este Orçamento de Estado. Isto porque sabemos claramente que o ano 2023 vai ser marcado por uma profunda crise económica, financeira e social, que vai ser um cenário previsto por diversas entidades de reconhecida credibilidade nacional e internacional. Não se perspectiva o fim da guerra da Ucrânia, a OPEP está a retaliar contra os Estados Unidos e os seus aliados, sinalizando cortes na produção de petróleo. A economia dos Estados Unidos entrou em recessão técnica depois de registrar recuos pelo segundo trimestre consecutivo deste ano. A Alemanha, mergulhada numa grave crise energética, irá ter uma recessão de 0,4% e uma inflação de 7% em 2023, de acordo com as previsões do governo daquele país. Existem fortes indícios que um dos maiores bancos mundiais, o Credit Suisse, está em risco de falência iminente, com o consequente risco sistémico, e a OCDE admite que a Euribor, passa os 5% em 2023. Contudo, e mesmo assim, este Orçamento de Estado, os 4 grandes pressupostos diferenciam-se, portanto, existe uma grande divergência entre o que aponta o Governo e os organismos, quer nacionais, quer internacionais. No caso da taxa de inflação, aponta para 4%, quando o Conselho de Finanças Públicas aponta para 5,1% e o FMI para 4,7%. O crescimento económico, estamos a falar de 1,3%, quando o FMI aponta para 0,7%, portanto quase metade. O déficit de 0,9%, quando o FMI aponta para 1,4%, e a dívida pública está em 110%, quando o FMI aponta para 112%, pese embora esta situação já não seja tão relevante do ponto de vista da divergência. Mas basicamente, portanto, aquilo que acontece é que efetivamente, quando falamos de prudência, eu não sei se devemos falar de prudência quando existe um alinhamento com estas entidades, nos pressupostos que foram definidos, ou se efetivamente a prudência, no fundo, acaba por depois surgir numa derrapagem face depois à execução do próprio orçamento. E, portanto, nós gostaríamos de obter uma posição mais concreta por parte do Tribunal de Contas. Eu sei que às vezes é complicado, mas dizer efetivamente se estes indicadores deveriam estar mais alinhados ou não com os indicadores que estão apontados pelas entidades, quer nacionais, quer internacionais. Mas ainda relativamente a estes indicadores, o Governo defende-se informando que, efetivamente, quando às previsões do FMI, que não estavam em consideração a execução do PRR. E a questão que eu coloco, Sr. Presidente, é se efetivamente, como sabe, o PRR tem registado níveis sofríveis de execução e é muito provável que o PRR não tenha a contribuição esperada pelo Governo, dadas as atuais dificuldades existentes, como a obtenção de mão de obra, matérias-primas e assim também a escassez de componentes. Pelo exposto, Sr. Presidente, gostaríamos de obter os seus comentários sobre em que medida em que a inflação irá comprometer as metas definidas para a execução do PRR e, por consequência, também a execução deste orçamento. Agora, a nossa terceira questão leva-nos ao novo banco. O Sr. Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, já garantiu por diversas vezes que o Estado não injetará nem mais um cêntimo no novo banco, apesar de ainda se encontrarem disponíveis 485 milhões de euros ao abrigo do Acordo de Capital Contingente, ao que acrescem mais 1,6 mil milhões de euros de mecanismos de backstop. Depois de assumir uma perda de mais de 20 milhões de euros com a diluição da participação no novo banco para 23,44% no ano passado, o Fundo de Resolução agora arrisca uma nova perda que poderá ascender a 55 milhões de euros. Adicionalmente, sabemos que estão em curso mais de 200 processos judiciais que opõem o novo banco ao Fundo de Resolução, ao Banco de Portugal e outras entidades. E, por último, Sr. Presidente, gostaria de saber se efetivamente não considera, no vosso parecer, se efetivamente haverão ou não injeções adicionais no novo banco. Muito obrigado. Para concluir isso mesmo, Sr. E por último, só uma última questão. Sr. Presidente, existe uma faceta do Estado que tem sido ignorada ao longo dos tempos nos diversos orçamentos de Estado. Esta faceta diz respeito aos observatórios, institutos e fundações. Existe um número desconhecido de observatórios, institutos e fundações que foram sendo ao longo do tempo, quer pelo Estado, quer por outras entidades, que receberam ou recebem fundos públicos. É desconhecido o seu peso no Orçamento de Estado, assim como o seu custo-benefício para o país. E eu gostaria de saber se efetivamente o Tribunal poderá atuar nesta matéria, no fundo, para conseguirmos perceber efetivamente de uma forma mais detalhada realmente esta realidade, que não se vislumbra de forma nenhuma, apesar das excessivas tentativas e dos excessivos requerimentos que foram feitos do Governo no sentido de apresentar a referida lista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto deu quase 50% do tempo que lhe estava atribuído. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro José Tomás Faças.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as felicitações pela nossa eleição como auditor externo da Organização Europeia de Investigação Nuclear. Realmente foi uma decisão que nos encheu também de alegria e que nos deve orgulhar a todos. Aproveito também para dizer que o Tribunal de Contas, neste momento, também é auditor externo da Organização Europeia de Navegação Aérea e também da Organização Europeia de Biologia Molecular portanto, cumprindo também, enfim, as obrigações que nós consideramos ser também nossas pelo facto de Portugal ser Estado-membro dessas organizações e, portanto, aqui estamos. Portanto, muito obrigado por essas palavras. Relativamente aos pressupostos e às previsões macroeconómicas, Sr. Deputado Rui Afonso, como eu já referi há pouco, nós temos as nossas leituras para exercício da nossa atividade, mas pensamos que externamente não devemos pôr em causa as previsões que são apresentadas, nomeadamente, agora falo numa instituição que foi criada por esta Assembleia, por lei, para se pronunciar sobre essa matéria, que é o Conselho das Finanças Públicas, não é? E, portanto, não gostaríamos de entrar aqui num ping-pong com o Conselho das Finanças Públicas sobre as previsões macroeconómicas portanto, temos as nossas leituras internas para efeitos do exercício da nossa atividade e, portanto, tomamos boa nota das várias previsões que são apresentadas, nenhuma delas coincide, e, portanto, também temos o histórico, não é? Também temos o histórico das previsões macroeconómicas dos anos passados, também por todas essas entidades. A nossa atividade incide, sobretudo, aprovado o Orçamento do Estado por esta Assembleia, nós entramos em linha de ação com a sua execução. E aí passamos a acompanhar, efetivamente, que é essa a nossa missão, não é? É essa a nossa missão. Na parte de preparação da proposta do Orçamento do Estado, enfim, damos o nosso contributo, mas tal como estamos a dar neste momento, mas sem entrarmos na guerra dos números das previsões macroeconómicas, respeitando as previsões que são apresentadas, fazendo as nossas leituras, também as temos, mas não vamos entrar na praça pública em litígios com previsões feitas, neste caso, por exemplo, com o Conselho das Finanças Públicas, relativamente ao qual o Presidente do Tribunal de Contas tem alguma responsabilidade porque intervém no processo de nomeação dos membros do Conselho Superior. Depois, Sr. Deputado, relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, eu gostaria de informar o Sr. Deputado e os Srs. Deputados que muito em breve apresentaremos um relatório sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência até ao momento em que ele for aprovado. Portanto, terá notícias em breve sobre o estado de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Não gostaria de me antecipar, evidentemente, porque ele vai ser aprovado no plenário do Tribunal, mas muito em breve o Sr. Deputado terá aqui um relatório circunstanciado relativamente a essa matéria. Relativamente ao novo banco, enfim, foi um processo, enfim, que nós conduzimos, a solicitação também desta Assembleia, que deu origem a 2 relatórios. Tomei boa nota de que o Sr. Ministro das Finanças referiu não haver mais injeção de capital no novo banco, tal como referi quando apresentámos aqui o segundo relatório sobre o novo banco. Relatório esse que incidiu sobre a gestão do novo banco com financiamento público, que é público, não é? É bom não esquecer isso, é um financiamento público. Nós consideramos, é também a minha opinião, eu penso que não haverá mais injeções de capital no novo banco. Porém, se houver, o Tribunal de Contas, como eu referi no adiante, o Tribunal de Contas está muito atento à evolução que se passar na gestão do novo banco, nomeadamente nessa matéria e noutras, não é? Portanto, o novo banco, neste momento, tem os nossos olhos postos em si. E, portanto, quando for oportuno, também informaremos e relataremos em conformidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Carla Castro, cumprimento. Quem dou a palavra, 3 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Juízes Conselheiros, Srs. Deputados. Começar, já sei que já não é a primeira vez que o faço, mas é sempre tempo de felicitar o trabalho, quer o trabalho entregue, quer o papel muitíssimo importante de escrutínio para o trabalho da oposição, comunicação, sociedade em geral e, portanto, a entidade a que preside é absolutamente fundamental para a nossa democracia e o agradecimento por isso. Vou trazer basicamente aqui 2 temas. O primeiro, voltar ao tema do SNSAP e a lei de enquadramento orçamental. Verificamos no parecer da Conta Geral do Estado 2021, que também felicitamos, como já aqui foi dito, os prazos de entrega, que não foi mais uma vez cumprido o princípio da unidade de tesouraria, apesar de ano após ano ser regulamentado por via do Orçamento de Estado e de ser um tema que é relevante. Junto-se outras preocupações, nós temos falado sobre o cadastro do património imobiliário e a omissão de entidades de execução orçamental, mas deixaremos isso para a audição específica da Conta Geral. Hoje, aqui sobre a lei do enquadramento orçamental, além da apreciação sobre o princípio da unidade de tesouraria, gostaria de perceber um bocadinho melhor, porque há um alinhamento nas preocupações relativamente à adoção do SNCAP, são notórias, há muitas frases, ou têm de ser criadas as condições de certificação, que o Orçamento de Estado não está completo, que têm de estar os elementos para poder ser possível a certificação e que faz sentido. Eu gostaria de saber se é possível perceber onde é que, se há uma apreciação, se podem partilhar, onde é que há mais riscos, onde é que sentem que há mais riscos em concreto, e sobre a implementação e relação com a administração local, como é que está também esse nível. Um segundo tema sobre a independência financeira das entidades de supervisão e regulação em geral. Este é um tema em que a Iniciativa Liberal tem falado muitíssimo e é essencial para os mercados e também como um próprio pilar das democracias e como nós entendemos a livre concorrência, mas depois um papel essencial na supervisão e regulação. E parece haver algumas evoluções a este nível, mas quer nas audições da Autoridade da Concorrência, quer nas referências da OTAU, é claro que, apesar de haver independência na letra da lei, independência financeira, na prática, operacionalmente, isso não acontece. Há restrições, quer do ponto de vista de conflitualidade entre peças legislativas e problemas, de facto, entre instrumentos não convencionais, congelamentos nominais, que é algo que não tem sido referido, mas que em tempos de inflação, as restrições que atualmente existem, nomeadamente ao nível das captações, poderão, na nossa opinião, ser um bocadinho mais complexas. Por isso, aquilo que eu gostaria de ter a opinião é qual é que é a apreciação, nomeadamente neste orçamento, sobre a garantia de independência financeira e operacional dos órgãos de regulação e reforçando realmente esta importância. Obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Carla Castro. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, só recordar, porque há pouco não o referi, que se houver inscrições para a segunda ronda, terão que chegar até ao final da primeira. Faça o Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Castro, pelas suas palavras também, incluindo a antecipação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. A Sra. Deputada refere aqui o princípio da unidade de tesouraria. É um princípio sobre o qual o Tribunal se pronuncia há vários anos, não é? Tem havido alguma evolução, não é? Eu recordo-me há uns anos atrás, enfim, havia um certo, quando eu digo há uns anos atrás, enfim, há 20 anos atrás, não é? Este princípio da unidade de tesouraria não era minimamente respeitado. E ele é muito importante para digamos assim, para a solidez e para o conhecimento da situação financeira do Estado por parte de quem governa, não é? E, portanto, neste momento estamos quase na reta final, ainda não estamos lá, nós estamos quase na reta final de termos inteiramente cumprido o princípio da unidade de tesouraria. E, portanto, enfim, há poucas entidades que não estão, digamos assim, englobadas na concretização deste princípio. Portanto, são poucas, mas enquanto houver,
nós continuaremos a mencionar, porque não vemos realmente nenhuma razão para que este princípio da unidade de tesouraria não esteja totalmente concretizado. Portanto, há duas ou três entidades que ainda não estão neste perímetro, digamos assim, e, portanto, enquanto houver, e se consideramos que não vemos justificações para o efeito, continuaremos a reportar e, portanto, a fazer ouvir a nossa voz neste domínio, porque pensamos que é melhor realmente para quem governa, digamos assim. Depois, a senhora deputada referiu, enfim, uma questão que também está no parecer sobre a Conta Geral do Estado e que tem a ver justamente, portanto, como não está, nós temos de reportar, não é? E também não podemos pronunciar-nos sobre elementos que lá não estão e deviam estar, não é? Ou poderiam já estar, digamos assim, não é? São os casos de algumas demonstrações financeiras, o caso do balanço, que se prende depois também com a aplicação integral do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas. Portanto, temos aqui um processo extremamente complexo que tem a ver, primeiro, a existência de um só sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, a sua aplicação integral. E aqui, evidentemente que nós compreendemos, porque isto vem desde sempre, não é? Já não falo aqui do Plano Oficial da Contabilidade Pública, não é? Que foi necessário 20 anos para a sua... E não foi completamente aplicado, não é? Aqui a administração pública, em geral, desempenha um papel também pôr alguma areia na engrenagem para não andar tão depressa, não é? Da minha experiência, enfim, felizmente conheço profundamente a administração pública e vejo que muitas vezes algumas entidades públicas têm tendência, não querem que ande muito depressa, não é? Há quem queira que este processo ande depressa, há quem queira que vá de uma forma mais lenta, não é? E, portanto, aí tem de haver, quer por parte da Assembleia da República, por parte do Tribunal de Contas, por parte do Governo, do Ministro das Finanças, um impulso junto à administração pública, no sentido de que tem de ser. Não é? E, portanto, nós pensamos que essa mensagem é que é muito importante. Se esta Assembleia, eu estou convencido que o Ministro das Finanças estará nessa linha, não é? O Tribunal está, desde há muito tempo, também a pressionar, não é? No próximo ano, tem de se avançar na etapa para que em 2024 nós possamos ter, perante nós, esta Assembleia também, a Conta Geral do Estado completa com todos os elementos, de forma a que nós possamos, eu não gostaria de chegar a 2024 e o Tribunal referir, não podemos certificar a Conta Geral do Estado porque não tem todos os elementos. Portanto, é um exercício que acaba por não ser útil. O Sr. Presidente já me está a fazer aqui o sinal, muito obrigado, então, depois numa segunda volta eventualmente continuarei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perito-me, mas de facto, na organização desta audição, cumpre-me a parte de assegurar que ela possa correr o mais depressa. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os Srs. Conselheiros, a Senhora e o Sr. Conselheiro, a Sra. Auditora Coordenadora, agradecer de facto o contributo que mais uma vez trazem para a nossa reflexão, para a nossa discussão aqui na Assembleia, neste caso sobre o orçamento, e com esta felicitação também, fazendo minhas as palavras que já foram proferidas de valorização, quer do desempenho do Tribunal, quer da relevância no plano nacional e internacional que tem evidenciado. Eu gostaria de colocar 3 questões, temos pouco tempo, vamos procurar aproveitar colocando aqui estas coisas de forma o mais objetivas possível. Benefícios fiscais, é um tema que também já temos abordado noutras reuniões. Eu julgo que há uma série de informação que tem faltado por parte do Governo quer nas sucessivas contas gerais do Estado, quer depois na própria apresentação das medidas políticas que estão traduzidas no orçamento e no seu relatório. Pareceu-me ouvir dizer que a quantificação seria de 103 benefícios fiscais que deixaram de estar no universo dos benefícios fiscais e passaram a ser considerados como desagravamentos fiscais estruturais, digamos assim. Eu gostava de pedir à Sra. Conselheira e ao Sr. Presidente que pudessem voltar a este tema
Estamos a falar essencialmente de medidas que têm a ver, por exemplo, com a estrutura do IVA, ou há outras matérias, digamos, que vão para além disto? Geralmente aquelas que vão para além disto, aí é que está o problema. Porque, de facto, o próprio Tribunal tem referido nos seus pareceres a questão dos benefícios fiscais, excluindo o IVA. E, portanto, há aqui, de facto, duas realidades que não devem ser confundidas, digamos assim, ou misturadas no mesmo plano. E, portanto, se pode deixar alguns destaques desses casos e uma visão mais qualitativa. Segunda questão, a baixa execução orçamental. Se a baixa execução orçamental não acaba por tornar um tanto ou quanto dúbia a informação orçamental, isto é, a gente pode dizer que vai aumentar o investimento público em 36% face ao executado, e depois isto troca as contas completamente, porque o executado não tem nada a ver com o que estava orçamentado no ano passado, e até podemos dizer que vai aumentar 1000% e depois não se executa. O problema aqui é se isto não vem trazer, pelas piores razões, uma ênfase e uma relevância à conta geral do Estado por comparação daquilo que foi a execução com aquilo que foi orçamentado inicialmente. Ou seja, isto, pelos vistos, compensa largamente para poupar no déficit, mas depois a informação relevante acaba por ser um pouco posta em causa, digamos. Para terminar, Sr. Presidente, a importância da certificação da Conta Geral do Estado, pelo que eu percebi, decorre não do simbolismo da certificação tanto, mas pela própria informação relevante que teve de ser disponibilizada para que sejam preenchidos os requisitos da certificação. Isso concorre para a transparência e para a própria qualidade da democracia e do debate político em torno das contas do Estado. A questão aqui é o ponto de partida que este orçamento constitui, e pelo que eu percebi, veja se percebi bem, o ponto de partida deste orçamento significa que os senhores estão atrasados, ou se põem a mexer rapidamente e na execução trazem essa informação, ou por este andar isto vai correr mal. É isso que eu percebi relativamente à certificação das contas do Estado de 23 para 24. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado pelas suas palavras e pelas suas perguntas. Vou depois também dar a palavra à Sra. Conselheira, mas vou responder à última questão da certificação sobre a Conta Geral do Estado. É exatamente isso, Sr. Deputado. A proposta do orçamento ainda permite que alguns, sem justificação, em nossa opinião, que entidades da administração pública continuem com o mesmo sistema contabilístico, não é? Quando o novo sistema contabilístico poderia ser perfeitamente posto em prática por todas as entidades públicas, assim permitindo que em 2024, quando recebemos a conta de 2023, possamos recebê-la de todas as entidades que aplicaram o mesmo sistema contabilístico, não é verdade? O que nos permite, digamos, fazer uma leitura mais fácil e mais coesa e mais completa, não é? Por outro lado, também há exigências que a Conta Geral do Estado vai ter de ter em 2024, relativamente a 2023, que é apresentar todas as demonstrações financeiras tal como a lei prevê, porque de outro modo não podemos dar um parecer sobre a Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado na sua completude, digamos assim. Sra. Conselheira, importa-se responder então às perguntas do senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Indo de encontro à questão que foi colocada sobre os benefícios fiscais e sobre o facto de facto, a Conta Geral do Estado de 2021 incluir, ter alterado a metodologia de acordo com o Manual de Quantificação dos Benefícios Fiscais, portanto, o manual foi seguido na integralidade, portanto, isso repercutiu-se numa redução do número de benefícios fiscais, que 103 deles passaram a desagravamentos fiscais estruturais. O nosso parecer inclui um quadro onde identificamos detalhadamente esses 103 benefícios fiscais que passaram a desagravamentos fiscais estruturais. Posso-lhe dizer que só poucos dizem respeito ao IVA, portanto o peso não é do IVA. A maioria tem a ver com IRC, IABA, o ISV e diversos outros benefícios fiscais, e isso concretizou-se numa
redução da despesa fiscal de 931 milhões de euros. A nossa recomendação é de que esta quantificação continue a ser explicitada em termos da Conta Geral do Estado, porque, no fundo, é perda de receita e que deverá ser devidamente especificada, que deixa de ser a partir do momento em que deixam de ser benefícios fiscais. Portanto, foi essa a nossa recomendação nesse âmbito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Conselheira, para concluirmos a primeira ronda, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, que dispõe de 1 minuto, que fará uma pergunta que seja suscetível de também ser respondida num minuto. Passo ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a delegação do Tribunal de Contas, o Sr. Juiz Presidente José Luís Tavares e toda a delegação. De facto, num minuto, não vou repetir algumas das coisas que aqui já foram ditas, quero só dar a indicação de que tomámos muito boa nota de tudo o que disse a Sra. Juíza Conselheira sobre as questões das contratações públicas, porque podemos aí também procurar, enfim, inspiração para iniciativas parlamentares nesta área, mas queria concentrar-me apenas num tema que tem sido recorrente em comunicações do Tribunal de Contas ao Governo, que tem a ver com a inventariação e contabilização do património do Estado, património construído. Não é? Normalmente, quando falamos de orçamento e de Conta Geral do Estado, falamos mais daquilo que é fungível e, portanto, fluxos de dinheiro, mas a verdade é que o Estado tem muito património, algum que pode ter um uso com valor social. O livro tem apresentado iniciativas nesse sentido, por exemplo, para passar quartéis para residências universitárias, e queria saber porque é que essa inventariação é difícil e quais são as dificuldades que antevêm no fazer essa inventariação. Obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Tavares. Uma pergunta direta. Sr. Presidente, faço favor. Muito bem. Eu direi uma palavra, depois a senhora Conselheira, vamos dividir a resposta. Enfim, o processo de inventariação que é absolutamente fundamental, não é, que exista, para sabermos o que temos e quanto temos, não é, e como temos, não é? E portanto, há uma dificuldade que é muito importante, que é a avaliação, não é? Que é a avaliação. Essa talvez seja a principal dificuldade no processo de inventariação, não é? E por isso nós temos insistido, enfim, pela necessidade de completar o nosso inventário do Estado, porque isso depois se reflete também, lá está, reflete também na Conta Geral do Estado e na certificação da Conta Geral do Estado, porque tem a ver também com o balanço. Senhora Conselheira, se quiser completar. Sim, obrigada, Sr. Presidente. Eu referia aqui um relatório que nós publicámos em 2020, onde fazemos uma análise, uma auditoria a estas questões e aí identificamos os problemas de forma detalhada. Relevava 2. Falta ainda a inventariação do património imobiliário e, em termos dos sistemas de informação, os diversos sistemas de informação têm estado em atualização bastante morosa, digamos assim, e ainda não estão concretizados de forma a permitir essa inventariação e os dados ainda não estão suficientemente harmonizados. Portanto, são problemas de caráter estrutural. No âmbito do PRR estão previstos investimentos neste contexto e é de esperar que, de facto, se deem avanços. Gostaria, de facto, de referir que este é um aspecto crucial em termos da entidade contabilística Estado e também um bocadinho ainda de resposta àquela questão até que ponto é que a certificação necessita de melhor informação e que tipo de informação. De facto, para a certificação nós precisamos desta informação de ativos e passivos do Estado. E, portanto, os ativos começam pelo património, os passivos incluem-se a dívida. Portanto, neste contexto, quer ao nível do património, ao diverso nível imobiliário, financeiro, quer ao nível das dívidas, é isso que nós esperamos que a futura entidade contabilística Estado reporte. E é nesse contexto que nós identificamos que 2023 é um ano crucial para se verificarem esses avanços para podermos certificar a Conta Geral do Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Conselheira, vamos então na segunda ronda. Tenho 3 inscrições, portanto, o Tribunal disporá depois de 6 minutos. 4 inscrições, pronto. 8 minutos. Então, com 4 inscrições, a primeira palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro, do Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os Srs. Conselheiros, Sra. Auditora Coordenadora.
agradeço a apresentação e partilhar a seguinte perspectiva sobre aquilo que foi referido. Pese embora o período de grande incerteza que vivemos em termos internacionais, penso que há duas questões que eu acho que devem ser assinaladas de uma forma muito positiva, que já foi referido por todos os grupos parlamentares e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que tem a ver com a alteração legal que possibilitou, de facto, que a Conta Geral do Estado do ano anterior seja entregue ainda antes da discussão do Orçamento do Estado, que parece que faz todo o sentido. Por outro lado, também fazer uma referência ao crescimento daquilo que têm sido as verbas atribuídas ao Ministério da Saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que isso é uma responsabilização grande de todos aqueles que administram e penso que é também uma oportunidade de mostrarmos mais coordenação, mais planeamento, porque, efetivamente, aumentámos em mais de 4 mil milhões as verbas que eram atribuídas em 2015, para hoje 14.858 milhões. E esse aumento, que não só é um aumento face ao estimado para o ano corrente, é também um aumento em relação àquilo que é previsto ser executado este ano, o que significa que um tema como o da suborçamentação hoje não está em cima da mesa, o que eu penso que é de assinalar especialmente nesta questão. Era precisamente isso que eu queria perguntar ao Tribunal de Contas, se este reforço de planeamento, este reforço de coordenação daquilo que tem a ver com a despesa no Serviço Nacional de Saúde, entendem como positiva precisamente estas alterações que foram feitas, nomeadamente com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e a criação de uma estrutura com essa capacidade, que é precisamente a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro, eu penso que não terá respondido à minha questão sobre a lista de observatórios, fundações e institutos públicos ou privados que recebem financiamento público. Eu acho que era importante percebermos o impacto orçamental, até porque, pelas nossas pesquisas, só observatórios contamos mais de 200. Agora, a nossa questão tem a ver com a subida de salários. Portanto, em 2023, a subida média de salários na função pública será 3,6%, ou 3,9% com o aumento do subsídio de alimentação, tendo o Governo negociado aumentos de 4,8% para o setor privado. Adicionalmente, sabemos que os pensionistas receberam este mês o pagamento extraordinário de meia pensão e que, na prática, se trata de uma antecipação de metade do aumento total de 2023 e não um bónus. Portanto, as pensões serão aumentadas no próximo ano, mas o Governo irá mudar a lei das atualizações automáticas, o que configura um corte permanente no rendimento dos pensionistas. O que nós questionamos, Sr. Presidente, é que se num cenário em que a inflação este ano rondará os 8% e no próximo ano ficará acima de 5%, havendo uma clara perda de poder de compra por parte das famílias e dado que o Governo não consegue garantir a devolução integral do rendimento aos portugueses, questionamos se podemos ou não afirmar que este Orçamento de Estado segue uma linha de austeridade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Carla Castro, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor. Bem, muito obrigado. Eu não vou acrescentar mais temas, vou apenas fazer um reforço de tempo em relação ao tema da independência financeira das entidades reguladoras e de supervisão, porque eu creio que não houve tempo suficiente e, portanto, era apenas também para dar a oportunidade. Sobre a independência das entidades de supervisão e de regulação, por favor. Muito obrigado. Foi uma forma da Sra. Deputada atribuir mais 2 minutos ao Tribunal de Contas. Faça o Sr. Deputado Bruno Dias. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo a informação e a resposta, nos benefícios fiscais, portanto, há aquele conjunto de benefícios fiscais que mudam de um universo para o outro. E está claro, de facto, agradeço a informação e a questão que refere do IRC, do ISP, do IAVA, ISV. Ora bem, agora outra questão é a do integral apuramento da despesa fiscal gerada por cada benefício fiscal. E eu julgo que essa outra questão ainda se mantém. E eu gostava de convidar-vos a se pronunciarem sobre isso. Sendo que, do ponto de vista contabilístico ou estatístico, digamos assim, aqueles 931 milhões de euros continuam a não entrar, deixam de ser considerados benefício fiscal, mas como a senhora conselheira dizia, é na mesma receita que não entra. Se ainda tiver oportunidade ou se considerarem pronunciar-se também sobre aquela questão da baixa execução fiscal
peço desculpa, da baixa execução orçamental que tinha colocado há pouco e o que isto coloca em termos da informação e da própria relevância, algum comentário sobre isso? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, devolvo a palavra então ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, dispõe de 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vamos então tentar responder a todas as questões neste período. Depois, se o Sr. Presidente permitir, também dou a palavra à Sra. Conselheira. Começando pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, que pergunta se as verbas atribuídas ao Ministério da Saúde e o comentário, enfim, no fundo, dizer, acabou a suborçamentação e pergunta enfim, qual é a nossa opinião sobre essa matéria, se é uma evolução positiva. Sr. Deputado, relativamente a esse ponto da suborçamentação ou sobre-orçamentação, nós dizemos que é sempre um aspecto positivo quando não há nem suborçamentação nem sobre-orçamentação e, portanto, congratulamos com esse equilíbrio na orçamentação. Se me permitir, não pronunciarei sobre a opção política ou legislativa traduzida nesta alteração legislativa relativamente à direção do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, o Tribunal é uma alteração legislativa, o Tribunal respeitá-la-á, acompanhá-la-á, verificará aquilo que for feito e reportará em conformidade. Relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Rui Afonso, Sr. Deputado, relativamente aos institutos, às entidades que recebem financiamento público, eu responderia dizendo aqui o seguinte: essas entidades e outras são entidades que por vezes não aparecem tanto na ordem do dia, mas é bom recordar aqui uma norma legal que diz o seguinte: estão sujeitas à jurisdição e ao controle do Tribunal de Contas todas as entidades, qualquer que seja a sua natureza, que recebam ou beneficiem de algum modo, a qualquer título, de fundos públicos, estão sujeitas a obrigações de natureza pública, incluindo a prestação de contas nos termos que o Tribunal indica. E, portanto, Sr. Deputado, estas entidades que recebem ou beneficiam fundos públicos, que é o caso também do Novo Banco, já falámos hoje, não é? É o caso também do Novo Banco, recebe fundos públicos, logo está sujeito, digamos assim, a obrigações públicas. E é bom nunca esquecer esta disposição legal que o Tribunal tem sempre presente na sua mesa. Sr. Deputado, enfim, eu entendo que o Sr. Deputado gostasse que eu dissesse aqui se este orçamento é um orçamento de austeridade, não é, mas eu não posso, como Presidente do Tribunal de Contas, fazer uma afirmação desse género. Peço imensa desculpa por isso. Relativamente à Sra. Deputada Carla Castro, relativamente à independência das entidades reguladoras, enfim, é claro que as entidades reguladoras e até órgãos de soberania também, não é? Têm de ter, digamos, várias garantias financeiras para garantir ou para assegurar a sua independência. Portanto, neste momento eu não vejo que esteja a perigar a independência das entidades reguladoras, não vejo que isso esteja a acontecer. Mas também, se acontecer, o Tribunal não deixará de reportar a esse respeito, porque é realmente uma condição absolutamente fundamental da existência dessas entidades. Deixo agora à Sra. Conselheira, então, muito obrigado. Eu iria sobre a questão dos benefícios fiscais. O Sr. Deputado tem razão naquilo que diz, que de facto o que nós evidenciamos no parecer sobre a Conta Geral do Estado, para além daquela questão metodológica de dois universos, um universo agora específico para os desagravamentos estruturais, a outra questão tem a ver de facto com não estar cerca de 150 benefícios fiscais em vigor no ano 2021, não estão quantificados em termos da despesa fiscal na Conta Geral do Estado. Isto resulta do facto de existirem duas óticas diferentes de quantificação dos benefícios fiscais. A Autoridade Tributária todos os anos apresenta a esta Assembleia o
um relatório com essa evidência dos benefícios fiscais, onde utiliza uma ótica económica de quantificação dos benefícios fiscais, enquanto a Conta Geral do Estado quantifica esses benefícios fiscais seguindo uma ótica de cobrança, digamos assim. E, portanto, nesse contexto, existe uma quantidade de benefícios fiscais cuja despesa fiscal não é fácil de quantificar, seguindo essa ótica de cobrança para efeitos da Conta Geral do Estado. Ora, a nossa recomendação é que, primeiro, todos os benefícios fiscais em termos da Conta Geral do Estado, com valor ou sem valor, sejam devidamente identificados em termos da Conta Geral do Estado e que sejam possivelmente quantificados. Há várias maneiras de o fazer, utilizando óticas diferentes. Pronto, é uma questão de harmonizar esse universo. O que não pode é haver falta de informação na Conta Geral do Estado. Portanto, sobre os benefícios fiscais. Gostaria só também, já agora, de esclarecer, Sr. Presidente, se me deixar, duas questões que aqui foram colocadas. Uma tem a ver com, então, o que é que se passa em termos da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental? O que é que o Tribunal de Contas, que informação é que tem sobre o porquê dos atrasos? Eu referia o último relatório da auditoria de 2021, de novembro de 2021, onde fizemos um acompanhamento das 26 recomendações que fizemos ao longo dos anos em 8 relatórios de auditoria, onde fazemos um diagnóstico pormenorizado e no parecer da Conta Geral do Estado de 2021 apresentamos essa síntese. E eu diria que existem 3 áreas com fragilidades. Um tem a ver com o próprio modelo de governação, referi no início a falta de um plano, uma falta de uma estratégia pública e conhecida para sabermos em que ponto é que estamos. Depois, os desenvolvimentos ao nível da entidade contabilística de Estado. A entidade contabilística de Estado, que é apresentada neste Orçamento de Estado, vem de facto colmatar um pouco os nossos receios de que a informação ainda consta apenas do ponto de vista orçamental, portanto falta todo aquele avanço necessário para ir de encontro ao espírito desta lei, que é informação de ativos e passivos, ou seja, património, dívidas, de forma consolidada, e por outro, depois, o modelo de consolidação. Portanto, estes são, diria, os 3 passos que, na nossa ótica, merecem um trabalho bastante pormenorizado ao longo deste ano para termos então a conta pronta para ser certificada em 2024. Se me permitirem, em termos dos instrumentos de gestão orçamental, que foi um assunto também aqui questionado, eu gostava de chamar a atenção para o que o parecer tem identificado sobre esta questão. Para além de apresentarmos os valores de utilização destes instrumentos ao longo do ano, o nosso espírito e a nossa ótica é de relevar a importância destes instrumentos exatamente como instrumentos de disciplina orçamental. Ponto 2, é necessário que essa utilização se paute por princípios de equilíbrio e oportunidade. E ponto 3, gostaria de chamar a atenção para que a questão das cativações, o que acontece é que é um instrumento que o Governo tem ao longo do ano de utilizar e os valores que têm sido orçamentados, digamos, por exemplo, em 2021 foram orçamentados cerca de 1.000 milhões de euros para o valor das cativações e o parecer dá conta que apenas foram utilizados no final do ano 318 milhões de euros. Portanto, é um instrumento que o Governo tem à sua disponibilidade para utilizar. Os valores orçamentados têm ficado muito acima dos valores depois efetivamente utilizados, se bem que as cativações têm sido feitas geralmente no final do ano e isso pode, de certa maneira, dificultar a gestão orçamental, mas de qualquer maneira não podemos deixar de reconhecer a disciplina que esses instrumentos trazem à gestão do orçamento. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu peço só meio segundo para explicitar um pouco melhor a minha resposta ao Sr. Deputado Rui Afonso, quando me perguntou se este orçamento seria um orçamento de austeridade e eu não posso responder. Não posso responder porquê? Porque a resposta ao Sr. Deputado implicaria que eu fizesse uma apreciação política das opções que estão na proposta do Orçamento do Estado. E essa apreciação política cabe ao Governo, cabe à Assembleia da República. É só por isso que eu não faço. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro José Tavares. Cumpre-me agradecer a sua presença, bem como da Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado e o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Auditora Coordenadora que os acompanham. Às senhoras e senhores deputados, agradecer as questões formuladas. Vamos
interromper, vamos encerrar esta audição e às 11 teremos então o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. A todos, até já. Muito obrigado.